uma crise econômica, que foi um dos fatores que ajudou a ascensão do nazismo. Então, o peso dessa escolha de humilhar e de extorquir enormes compensações de guerra da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial explica muito do que aconteceu depois. A gente pode fazer uma comparação que foi muito mais inteligente o que foi feito com a França depois de 25 anos de guerra, do período revolucionário com as guerras de Napoleão. Em 1815, no Congresso de Viena, a França foi reintegrada ao concerto europeu. Embora ela fosse a potência agressora que tinha levado praticamente todo o continente para guerras nos 25 anos anteriores, tiveram consciência, em 1814 e 1815, que era impossível reorganizar o mapa da Europa deixando a França fora. Pós Primeira Guerra Mundial, a Alemanha só ingressa na Sociedade das Nações em 1925-26. Foi um erro brutal, diversamente do que tinha sido feito um século antes. Olhando pelo direito internacional, Inglaterra e França tinham o direito de fazer com a Alemanha o Acordo de Munique? É uma vergonha esse Acordo de Munique, porque foi feito o acordo, a Alemanha, a França, a Inglaterra e a Itália, em que dividiram um pedaço da Tchecoslováquia, a região dos Sudetos, que foi anexada pela Alemanha, e sequer houve participação da Tchecoslováquia nessa reunião e nesse tratado. Então, é inaceitável no direito internacional vigente que o território, o povo de um Estado seja decidido por outros Estados sem ter sequer participação daquele Estado cujo povo e território estão atingidos. É uma vergonha e aí foi feita entre europeus, o que não é diferente do que tinha sido feito com a ocupação colonial europeia na África e na Ásia, em que houve acordos como a Conferência de Berlim no século XIX e vários acordos na primeira metade do século XX que dividiram o território entre potências ocidentais, europeias, Estados Unidos, Japão também, na Ásia e na África, sem consultar os povos e estados interessados. No direito internacional vigente é inaceitável, eu espero que coisas como o Tratado de Munique não voltem a acontecer. Como ficou Berlim após a Segunda Guerra Mundial? Arrasada. Estava completamente destruída. Eu passei algumas vezes por lá, tive 3 ótimos meses fazendo pesquisa na Universidade de Berlim em 2012. É uma cidade, se eu fosse arquiteto, eu moraria em Berlim, porque eu acho que é um dos poucos lugares do mundo em que tem novidades acontecendo em matéria de arquitetura. Mas a cidade estava completamente destruída na hora que a guerra acabou. E se refez das próprias cinzas, e é uma cidade que tem vida, tem novidades acontecendo. E Berlim não é só uma cidade em que você tem 3 companhias de ópera e bibliotecas extraordinárias e uma vida cultural fascinante. Você tem também um estilo de vida, em que acho que quando a gente está muito enfronhado na competição em ganhar dinheiro, em querer sempre mais, Berlim tem uma coisa relax, assim, de será que você precisa de um carro do último ano, o celular do último mês, o modelo de grife da última estação na tua roupa, ou você pode viver bem com menos? Essa coisa de viver bem com menos é muito presente em Berlim, das pessoas estarem na praça tomando sol em cima da grama e dizer, eu vou depois para o trabalho, mas eu também tenho o direito de respirar. E tem coisas de uma descontração e de uma alegria de viver que a gente, quando generaliza que os alemães são muito rígidos, cumpridores de horários e de deveres, parece que esquece um lado humano, descontraído e irreverente que existe numa cidade como Berlim. Quando você fala para colegas russos que Berlim foi destruída no final da guerra, eles dizem, os alemães vieram primeiro e nós não os tínhamos convidado. Então,
Então, eles deram a resposta de uma agressão que tinha sido cometida primeiro pelos alemães. Do ponto de vista do direito internacional, o que representou o Muro de Berlim? Era a expressão plástica da Guerra Fria. Então, era assim, um símbolo da Guerra Fria era o Muro de Berlim. E também da mentira, né? Porque oficialmente era o muro para proteger a sociedade comunista da Alemanha Oriental contra as ameaças do capitalismo. Quando o muro tinha sido construído para prender os cidadãos da Alemanha de Berlim Oriental em Berlim Oriental para que eles não pudessem ir para o lado ocidental. Então, esse descompasso entre o discurso e a realidade foi muito bem mostrado naquele filme Adeus Lenin, que é a imagem a mãe acreditava no regime comunista da Alemanha Oriental, então o filho e um amigo falsificam os programas de televisão como se as pessoas estivessem fugindo do capitalismo para ir para Berlim Oriental. Quando, na verdade, o que a história mostrou é que assim que a União Soviética deixou de ter peso sobre a Alemanha Oriental e os países do antigo bloco soviético, a Polônia, a Bulgária, a Romênia, em dias os regimes apoiados pela União Soviética se desmancharam e esses países se renovaram e disseram: agora nós vamos reencontrar os nossos caminhos. Outro dia na sala de aula um aluno me disse: então esses países foram obrigados a se curvar ao capitalismo? Eu falei: não, meu caro, eles faliram. Eles faliram econômica, militar, institucionalmente, com o fim da União Soviética e o fim do equilíbrio que reinava com o peso do sistema soviético. A partir do momento em que perderam esse controle, eles foram reencontrar os seus caminhos. Então foram reestruturar o sistema político, jurídico, econômico, social e retomar uma inserção internacional da qual eles tinham ficado afastados. Bruxelas é a sede da União Europeia. O que é a União Europeia? A União Europeia é a expressão política, institucional, econômica e cultural de uma tentativa de evitar que as guerras voltassem a acontecer na Europa. Depois de muitos séculos lutando entre si, logo depois da Segunda Guerra Mundial, começa com uma coisa limitada, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, o Tratado de 1951, que diz: olha, as últimas guerras europeias aconteceram porque as reservas de ferro estavam de um lado da fronteira, as reservas de carvão estavam de outro lado da fronteira, e aço é um dos produtos fundamentais para você produzir não só armas, mas também muitos equipamentos de uma sociedade industrializada. Colocando a produção de carvão e de aço numa autoridade supranacional entre a Alemanha, a França, a Itália, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo, esses 6 países disseram: nós não vamos mais fazer guerras por causa de carvão e de aço, porque vamos criar uma autoridade supranacional que vai administrar a produção de carvão e de aço. A SECA, que já deixou de existir, foi o ponto inicial da União Europeia. Isso foi em 1951, o Tratado de Paris, e depois foram assinados em Roma, em março de 1957, mais 2 tratados. Um criou a Comunidade Econômica Europeia, ou o Mercado Comum Europeu, e o outro criou a CEA, ou a Euratom, a Comunidade Europeia de Energia Atômica. Com a mesma lógica, a gente coloca as forças de mercado e a produção de energia atômica em comum para não mais guerrearmos. Tanto deu certo que isso passou de 6 estados para os atuais 28. O último que ingressou foi a Croácia, há um par de anos atrás. É fácil falar mal da União Europeia, como é fácil falar mal da ONU também, e muitas vezes isso aparece. Mas a gente não pode deixar de lembrar que a União Europeia se contrapõe a 600 anos de guerra entre as potências europeias, e desde que esse processo começou, de 1951 para cá, se tornou impossível haver uma guerra entre a França e a Alemanha, por exemplo,
porque as economias estão de tal modo imbricadas que esses países não têm como fazer guerra um com o outro. Fazem guerra de palavras, fazem guerra de os preconceitos, as piadas, alguns ressentimentos da história continuam a existir. Mas é uma parceria representativa e de sucesso, não só para uso interno, também como um fator de equilíbrio mundial. E nessa linha, faz anos que a gente faz todo ano, temos agora, daqui a alguns dias, 9, 10, 11 de novembro, as Jornadas Europeias, que é justamente uma série de palestrantes, inclusive alguns vêm do exterior, para falar sobre aspectos da evolução da integração na Europa. Eu continuo a acreditar que a União Europeia é importante e que ela é mais importante do que as crises atuais podem dar a entender. O que foi a Guerra da Bósnia de 92? A Guerra da Bósnia de 92 foi uma parte desse conflito de dissolução da antiga Iugoslávia. Então, começa o esfacelamento da antiga Iugoslávia com a morte do Josef Broz Tito em 1980. Há uma deterioração e um agravamento das tensões ao longo dessa década, depois da morte dele. O primeiro que se separa foi a Eslovênia, em 1991. Em seguida, a Bósnia-Herzegovina foi uma etapa a mais dessa guerra civil da antiga Iugoslávia, com o agravante de ter o conflito entre sérvios ortodoxos e bósnios muçulmanos. Então, há aquela imagem das placas tectônicas de choque entre o Ocidente cristão e o Oriente Médio muçulmano, predominantemente. Teve na Bósnia-Herzegovina exatamente a expressão disso. Então, nós tivemos todas as barbaridades que você pode imaginar: crimes de guerra, limpeza étnica, crimes contra a humanidade, genocídio. Inclusive, isso foi reconhecido pela Corte Internacional de Justiça, que houve genocídio em Srebrenica. Nesse dia, mais de 8.000 homens e meninos sérvios, bósnios muçulmanos, foram assassinados no mesmo lugar, porque eles eram bósnios e muçulmanos, por milícias ligadas à Sérvia, embora não fosse o exército sérvio propriamente dito. A Sérvia tentou alegar que ela não tinha controle sobre essas milícias, mas a corte disse que havia um nexo de responsabilidade, um nexo causal. Então, a guerra da Bósnia-Herzegovina foi uma barbaridade de outros tempos que foi reeditada há 20 e poucos anos atrás. Qual era a posição da ex-Iugoslávia em relação à Bósnia? A Iugoslávia tentava subsistir mantendo os nacionalismos sob controle. Então, o discurso de um comunismo com cor própria do regime do Tito era a ideia de internacionalizar as tensões que, colocadas no nível nacional, seriam controláveis. Isso durou enquanto o homem forte que tinha criado esse país na luta contra a ocupação estrangeira durante a Segunda Guerra Mundial estava lá. Depois que o Tito morre, em 1980, há um esfacelamento crescente. Então, os nacionalismos aumentam e se acirram, e havia muito ressentimento por parte dos outros grupos étnicos dentro da antiga Iugoslávia em relação à predominância e à hegemonia dos sérvios ortodoxos. Então, os croatas, que são predominantemente católicos, foram acusados de colaborar com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. É preciso entender que, para os croatas, chegarem os nazistas era uma forma deles se livrarem dos sérvios, embora fosse uma ocupação estrangeira. Então, as tensões dentro desse país só puderam ser mantidas enquanto havia um regime central de força. Quando esse regime central se enfraquece, começam a explodir as tensões de séculos. E alguns conseguiram sair de uma maneira civilizada, como o Montenegro e o Kosovo. A Eslovênia, a Croácia, a Bósnia-Herzegovina foram guerras civis e crimes internacionais. Essa era a minha questão, que o senhor já respondeu, da dissolução da Iugoslávia. A próxima questão é: a Croácia saiu de forma pacífica da Iugoslávia? Não, também houve
guerra.